Sejam todos bem-vindos à TV EducaIDS. Eu sou o professor Carlos Eduardo e o assunto de hoje será propriedades da multiplicação. Dentro do código de habilidade apresentado na nossa aula de hoje, temos como objetivo resolver e elaborar problemas que envolvam operações com números inteiros. A primeira propriedade a ser apresentada será a nossa propriedade comutativa. A propriedade comutativa define que não importa a ordem dos valores multiplicados. Podemos alterar a ordem que o resultado será o mesmo. Então, se eu tenho uma multiplicação, eu posso alterar os números com os seus sinais da forma que eu quiser, e o resultado sempre permanecerá o mesmo. No primeiro caso, temos mais 3 vezes mais 4. Como vimos em uma aula anterior, sinais iguais, o resultado é sempre positivo, e sinais diferentes, o resultado é sempre negativo. Como neste caso, nós temos os dois positivos, os sinais são iguais. Resultado será positivo. 3 vezes 4, 12. Então, 3 positivo vezes 4 positivo, o resultado é 12 positivo. No segundo caso, nós temos aqui o mesmo exemplo, só que eu alterei a posição dos meus números. No primeiro, era 3 vezes 4, e agora temos 4 vezes 3. Mais uma vez, os dois são positivos, o resultado será positivo. E 4 vezes 3 também é igual a 12. Percebam que obtivemos o mesmo resultado final. Se o resultado é igual, quer dizer que na propriedade comutativa, posso alterar os números de posição, que o resultado sempre será o mesmo. No quarto exemplo, temos mais 5 vezes menos 2. Sinais diferentes. Sempre que os sinais são diferentes, o resultado será negativo. 5 vezes 2, 10. Sinais diferentes, resultado negativo. Sinais iguais, resultado positivo. No quarto exemplo, tem o mesmo caso do exemplo anterior, apenas com os números em posições diferentes. Tínhamos 5 positivo vezes menos 2, e agora teremos menos 5 vezes mais 5. Sinais diferentes, resultado negativo. 2 vezes 5, 10. Percebam que também tivemos o mesmo resultado anterior. Isso é justamente pela propriedade comutativa. Eu posso alterar os números em uma multiplicação, da ordem ou da forma que eu quiser, que o resultado sempre será o mesmo. A próxima propriedade é a nossa propriedade associativa. A propriedade associativa nos diz que se associarmos fatores de maneiras diferentes, obtém-se o mesmo produto. E percebam agora que na primeira aplicação eu tenho um caso com colchetes. Tenho mais 3 vezes mais 2, fecha colchetes, vezes mais 5. Então, teremos como prioridade aquele que está dentro do colchetes, que seria o mais 3 vezes o mais 2. Os sinais são iguais, o resultado será positivo, e 3 vezes 2, 6. Quando resolvemos os números que estão dentro do colchetes, podemos eliminá-lo. Teremos agora, então, mais 6 vezes o resto da expressão, que é mais 5. Temos 6 positivo vezes 5 positivo. Sinais iguais, resultado positivo. E 6 vezes 5, 30. No segundo caso, temos os mesmos números, mas a associação é diferente. Primeiro teremos mais 2 vezes mais 5, que estão dentro do nosso colchetes. Então, vamos resolvê-los primeiro. Como os sinais são iguais, resultado positivo. 2 vezes 5, 10. E repito o resto da nossa expressão, que é mais 3. Percebam agora que quando eu resolvo o que tem dentro do colchetes, eu posso eliminá-lo. Temos, então, mais 3 vezes mais 10. Sinais iguais, resultado positivo. E 3 vezes 10, 30. A próxima propriedade será a existência do elemento neutro na multiplicação. O número 1 positivo é o elemento neutro na multiplicação de números inteiros.
Esse elemento neutro quer dizer que eu posso efetuar multiplicações e ele não irá alterar o valor nem o sinal de nenhum dos números apresentados. Na primeira aplicação, nós temos 3 positivo vezes mais 1. Sinais iguais. Sinais iguais, resultado positivo. 3 vezes 1, 3. Percebam que deu exatamente o próprio 3 positivo, justamente porque o 1 não altera ninguém na multiplicação. É o que nós chamaremos de elemento neutro. Segundo caso, temos menos 10 vezes mais 1. Sinais diferentes, resultado negativo. 10 vezes 1, 10, que é o próprio número menos 10. Não houve alteração. Terceiro caso, 8 positivo vezes 1 positivo. Resultado positivo, porque os sinais são iguais. Então, teremos positivo, que é o sinal de mais, 8 vezes 1, 8, que é o nosso mais 8 do valor inicial. Quarto caso, mais 1 vezes mais 100. Percebam aqui a propriedade comutativa. Alterei os números de posição, mas o resultado deve permanecer o mesmo. Os sinais são iguais, resultado positivo. 1 vezes 100 é igual a 100. Temos 1 positivo agora, vezes menos 400. Sinais diferentes. Sempre que os sinais forem diferentes, o resultado é negativo. 1 vezes 400, 400. Para finalizar, sinais diferentes. 1 positivo, menos 25, resultado negativo. E 1 vezes 25 é o próprio 25. Temos como resultado o menos 25. Percebam que em todas essas multiplicações com 1 positivo, não houve alteração no meu resultado, no meu número. Todos permaneceram com o número inicial. Então, esse é um exemplo de aplicação do nosso número neutro, que é o número 1. Propriedade distributiva. Para multiplicar um número inteiro por uma soma algébrica, podemos multiplicar cada parcela pelo número e adicionar a seguir os resultados obtidos. Então, podemos efetuar a seguinte distribuição dos meus números. Ou podemos resolver primeiro o que tem dentro do colchetes, ou podemos aplicar a propriedade distributiva. A propriedade distributiva funciona da seguinte forma. Esse mais 3, que está fora do colchetes, vai multiplicar todos os números que estão dentro do colchetes. Então, teremos mais 3 vezes mais 2 e mais 3 vezes mais 5. 3 vezes 2, 6. Sinais iguais, resultado positivo. 3 vezes 5, 15. Sinais iguais, resultado positivo. Quando eu faço a distributiva, eu posso eliminar o nosso colchetes. Como o sinal que tinha entre eles era um sinal de mais, teremos aqui também mais um sinal de mais. Então, temos o seguinte, mais 6 somados com mais 15. Quando o sinal que está fora do parênteses é um sinal de mais, o resultado permanece o mesmo, não existe alteração no sinal. Teremos 6 positivo somado com mais 15. Neste caso, não precisamos mais escrever o nosso parêntese. Temos 6 positivo com 15 positivo. Sinais iguais, somamos e repetimos o mesmo sinal. A aplicação agora não da multiplicação, e sim da adição e subtração. 6 mais 15, 21. Como os dois são positivos, o resultado também será positivo. No segundo exemplo da nossa propriedade distributiva, temos mais 4 vezes, abre colchetes, menos 5, menos, fecha, abre parênteses, mais 4, fecha parênteses e fecha colchetes. Neste caso, a nossa propriedade distributiva, que é o jeito usual e correto de ser expressado, também pode ser chamada de chuveirinho. É onde o número mais 4 que está fora do parênteses vai chover em cada um dos números que está dentro do parênteses. Então, é a mesma forma, só muda a determinação e a forma de falar. Então, temos 4 positivo vezes menos 5. Sinais diferentes, resultado negativo. 4 vezes 5, 20. Faça a multiplicação agora do mais 4
com o outro mais 4. 4 vezes 4, 16. Como o sinal dos dois é igual, são positivos, o resultado também será positivo. E o sinal que nós temos aqui do lado de fora é um sinal negativo. Então, repetimos esse sinal de menos. Faço agora o jogo de sinais. Quando o sinal que está fora do parênteses é um sinal negativo, ele altera o sinal dos números que estão lá dentro. Então, teremos menos 20, fazendo a alteração do sinal. Se era mais 16, ficará menos 16. Temos agora menos 20 com menos 16. Os sinais são iguais, o resultado será negativo. Em sinais iguais nas expressões de soma e subtração, o resultado permanece com o mesmo sinal. Como era um sinal de menos, o resultado do sinal de menos deve permanecer. E agora somamos os valores. 20 mais 16, 36. Para facilitar a nossa compreensão, lembrem que quando está negativo, é uma dívida. Se eu devo 20 para uma pessoa e devo 16 para outra pessoa, no total eu devo 36. Então, o resultado final, menos 36, porque simboliza uma dívida. Exercício 1. Calcule de duas maneiras diferentes o valor da expressão. Mais uma vez, temos uma expressão em que nós temos parênteses, e se existe parênteses, eu posso começar resolvendo, dando prioridade para os números que estão ali dentro. Se eu tenho menos 9 vezes, abre parênteses, menos 7, mais 5, fecha parênteses, vamos resolver primeiro o que está ali dentro. Essa será a nossa primeira forma. Menos 9 vezes menos 7, mais 5. Resolvendo primeiro o que tem dentro do parênteses, eu tenho menos 7 mais 5. Sinais diferentes. Sempre que os sinais são diferentes, subtraímos e colocamos o sinal do maior. Então, repito o menos 9 que está fora do parênteses, multiplicando o resultado de menos 7 mais 5. Se eu devo 7 e tenho 5, não consigo abater a minha dívida, mas consigo diminuir. Quando eu pagar os 5, eu vou ficar devendo 2. E agora temos uma multiplicação de menos 9 vezes menos 2. Na multiplicação, sempre que os sinais são iguais, o resultado é positivo. 9 vezes 2, 18. Esse é o nosso resultado final, a forma que resolvemos da primeira maneira. A segunda maneira, utilizaremos a nossa propriedade distributiva, ou que nós chamamos também de chuveirinho. O menos 9 vai multiplicar cada um dos números que estão dentro do parênteses. Então, teremos a seguinte forma. Menos 9 vezes, abre parênteses, menos 7, mais 5, fecha parênteses. Na distributiva, menos 9 vezes menos 7, temos sinais iguais. O resultado dessa multiplicação deve ser positivo. 9 vezes 7, 63. Agora temos o menos 9 vezes o mais 5, e os sinais são diferentes. Sempre que os sinais são diferentes, o resultado é negativo. 9 vezes 5, 45. Temos então 63 positivo menos 45. Como os sinais são diferentes, eu vou subtrair e colocar o sinal do maior. Efetuando aqui a nossa subtração, temos então 13 menos 5, que será igual a 8, e 5 menos 4, que será igual a 1. O resultado de 63 menos 45 será 18. Como os sinais são diferentes, eu devo colocar no resultado o sinal do maior. Como 63 é maior do que 45, o resultado deve ser positivo, que é exatamente o mais 18 que encontramos anteriormente. Então, podemos resolver essa questão de duas formas, ou utilizando a parte principal dentro do parênteses, ou a propriedade distributiva, multiplicando por cada um dos números que estão lá dentro. Exercício 2. Sabe-se que x é igual a menos 10 vezes, abre colchetes, mais 9 vezes menos 2, fecha colchetes. E y é igual, abre colchetes, menos 10 vezes mais 9, fecha colchetes,
vezes menos 2. Usando os sinais de diferente ou igual, compare os números x e y. Então, temos que resolver as expressões tanto de x quanto de y, verificar o resultado e dizer se são iguais ou diferentes. Temos que x é igual a menos 10 vezes, abre colchetes, mais 9 vezes menos 2, fecha colchetes. Podemos resolver utilizando a nossa propriedade distributiva ou dando prioridade àquilo que está dentro do colchetes. Daremos prioridade. Temos então x igual a menos 10 e dentro do colchetes temos 9 positivo vezes 2 negativo. Sinais diferentes. Sempre que os sinais são diferentes, o resultado será negativo. 9 vezes 2, 18. Quando efetuamos a operação dentro dos colchetes, podemos eliminá-los. Temos agora menos 10 vezes menos 18. Sinais iguais. Sempre que os sinais são iguais, resultado positivo. 10 vezes 18, só precisamos acrescentar o zero no 18 e teremos como resultado 180. Esse é o resultado do nosso x. Vamos conferir agora qual que será o resultado do nosso y. Menos 10 vezes mais 9 vezes menos 2. Menos 10 vezes mais 9, temos um caso com sinais diferentes, o resultado será negativo. 10 vezes 9, 90. Repetimos o resto da expressão, que é o menos 2, e temos agora sinais iguais. Os dois são negativos. Sempre que os sinais são iguais na multiplicação, o resultado será positivo. E temos 90 vezes 2, que será igual a 180. Percebam agora que x e y possuem o mesmo sinal. Então, posso dizer que os dois são iguais, justamente por possuírem o mesmo resultado. A outra análise que poderíamos fazer aqui seria em cima das propriedades, e seria a propriedade associativa. No início da questão, nós temos a associação de mais 9 vezes menos 2, e no início do y, temos menos 10 vezes mais 9. Mas vocês podem perceber que são os mesmos números. 10 negativo, 10 negativo, 9 positivo, 9 positivo, 2 negativo, 2 negativo. Como é uma multiplicação, a ordem não altera o meu resultado final. Então, de início, já poderíamos dizer que os dois números possuem o mesmo resultado, justamente porque na multiplicação, a ordem não altera o meu resultado final. Finalizamos aqui a nossa aula sobre propriedades da multiplicação. Agradeço a atenção de vocês, tchau e até a próxima!